Vamos começar falando para quem está pensando em comprar um imóvel, para quem está pensando em alugar um imóvel, né? Para quem está pensando em reformar o seu imóvel também. A gente vai estar aqui comentando, trocando uma ideia sobre dicas muito valiosas para quem está querendo comprar o seu imóvel, querendo alugar um imóvel ou simplesmente reformar o imóvel que já está morando, né? E aqui a gente não está falando de um imóvel novo, né, do zero, pode ser um imóvel usado mesmo, mas vai ser novo para você, né? Então, o que acontece? E eu vou frisar muito fortemente aqui. Uma coisa é o imóvel, a construção, né? As quatro paredes, o telhado, isso é uma coisa. Outra coisa é o lar, é onde você escolhe construir a sua família, né? Então, são duas coisas desconexas? Depende do modo como você olha, né? Eu já martelei isso em outros vídeos e vou continuar martelando nesse aqui. É de muita importância que você olhe para sua casa, para o seu apartamento como o seu lar, independente de onde ele for, né? O lar da gente é onde você constrói sua família, é onde você vai estar recebendo seus amigos, vai estar criando seus filhos, né? Criando seu relacionamento, você vai estar criando projetos de vida, né? Pensando no futuro, é onde você vai fazer sua organização financeira, tudo isso acontece no lar, né? E quando a gente tem ele harmonizado, ele é propício para a gente, né? Então, quando a gente está trabalhando com isso, né? O que a gente tem que pensar? Ah, se é o meu lar, é onde eu vou criar os meus projetos. Pode ser que o lar que você está morando hoje não é o ideal, não é o seu sonho, né? Mas é onde você quer chegar. E aí você constrói isso dentro do lar que você está hoje, né? Então, assim, às vezes pode ser uma casa maravilhosa, enorme, num local super privilegiado, mas você não sente, não é o seu lar. Ele pode ser lindo, pode ser decorado, é o que dentro da arquitetura a gente chama do casa de revista, né? Quem já não viu uma casa de revista? Mas nem sempre essa casa de revista é um lar, né? Se fosse um lar super harmonizado, as pessoas não estariam se divorciando, não estariam entrando em depressão, né? E isso acontece mesmo sendo uma casa super bem decorada, né? Certa vez eu vi uma reportagem de um rapaz, devia ter mais ou menos aí quase 40 anos, e ele dificilmente conseguia emprego, né? E aquilo me marcou tanto, essa reportagem faz bastante tempo, né? E aquilo me marcou de um jeito, porque ele olhava para o local que ele morava como um lar, né? E aí o que ele fazia? Era difícil para ele conseguir emprego, porque aquele local, quando ele ia dizer nas agências de emprego, né, ele ia contar onde ele morava, né, ele precisava preencher na ficha dele o local que ele morava, ele não podia dizer, ah, o meu endereço é embaixo da ponte tal, no local tal, né, embaixo do viaduto. As pessoas não entendiam que ele morava embaixo do viaduto e ele queria um emprego, né? Então, aquele preconceito de que um lar é quatro paredes, um teto e um chão, para ele não era. Para ele, o lar dele era ali, né? Ele era todo estruturado embaixo da ponte. Chegava a ser estranho de ver, mas ele construiu um lar, né? E aí a esposa dele não podia trabalhar porque ela tinha que cuidar dos quatro filhos pequenos, né? E aí só ele trabalhava na família. E com o valor que ele recebia, né, até as pessoas questionaram para ele, tá, mas e por que tu não dá uma casa para tua família morar, para eles terem melhor qualidade de vida, né? E aí ele disse assim, olha, eu tenho uma opção dentro do salário que eu ganho. Ou eu alimento os meus filhos, ou eu pago um aluguel, né? E aí ele optou naquele momento por criar o lar dele embaixo daquela ponte, né? Ele tinha consciência de que aquilo era temporário, né? E isso ele deixou muito claro naquela reportagem. Eu sei que neste momento este é o meu lar, mas eu estou trabalhando e produzindo para melhorar de vida, para adquirir outra coisa. Mas enquanto aquilo ali era o lar dele, ele tratava com todo amor e todo respeito aquele espaço, né? Então, assim, independente de onde a gente está morando, o importante é essa construção do lar, né? De ter isso. O nosso lar é, ó, nosso coração,
né? Que como eu falei antes, para quem está chegando agora, no nosso lar é onde a gente está construindo os nossos projetos, é onde a gente está programando as viagens que a gente vai fazer, é onde a gente está construindo a família, está criando um relacionamento de casal, né? Criando um relacionamento com os filhos, é onde a gente recebe os amigos da gente, é onde a gente recebe os familiares da gente. Isso tudo é no nosso lar. Então, enquanto ele não está aqui, ó, no nosso coraçãozinho, ele não é benéfico para a gente, né? E o lar tem dois tipos. Ele pode ser harmônico, equilibrado, né? Ser benéfico, ter energias boas, positivas, ou ele pode ser um lar negativo, né? Em desequilíbrio, em desarmonia, e aí ele vai estar vibrando nessa vibração. E quando ele é negativo, ele está em desarmonia, em desequilíbrio, é isso que ele acaba gerando para as pessoas que moram lá. Ele acaba baixando a energia das pessoas que moram lá. Porque lembra que eu falei em outros vídeos, a energia da gente fica impregnada nas paredes, nos móveis, nos objetos? Então, tudo isso fica vibrando de volta para a gente. E essa vibração faz com que a nossa vida não prospere, que nossa vida financeira não melhore, né? Então, cada vez mais a gente está lá afundando o barco e não sabe o que está fazendo. Não está olhando com carinho, não está tratando com carinho aquilo que precisa ser tratado, né? Com a terapia de ambientes e o Feng Shui, a gente consegue equilibrar essas energias. Né? Essa é a proposta do Feng Shui, essa é a proposta da terapia de ambientes, é estar equilibrando isso e estar elevando essa energia, limpando essa energia que a gente vê e que a gente não vê. Né? O que eu separei para vocês? Tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, tá? Eu sou a Roberta Rossi, eu sou arquiteta, sou terapeuta, sou apaixonada por arquitetura e terapias e busco trazer assim, todo o meu conhecimento para vocês, para a gente estar junto, fazendo essa melhora na vida de vocês, atraindo prosperidade, atraindo sucesso, reconhecimento, harmonia, equilíbrio, que é o que todo mundo quer. Né? Eu encontrei isso e estou trazendo para todo mundo isso também. Esse é o meu propósito. Né? Trazer a consciência a todos de que a casa tem uma consciência viva, que a gente chama de Deva da casa. Né? E ela está recebendo essa vibração que a gente emana. Né? Então, esse é o meu propósito aqui. Tá? E hoje eu vou estar dando dicas valiosíssimas para quem está procurando uma casa para comprar, procurando uma casa para alugar, está querendo reformar, né? E quer dar uma movimentada na sua energia, né? Saber o que está ao seu alcance para estar escolhendo um imóvel. Né? Tem coisas que são tangíveis, que tu consegue ir lá olhar e escolher. Outras não, né? Tem outras coisas que a gente não enxerga, que são invisíveis ao nosso nível físico de enxergar. Né? Então, assim, quando a gente vai escolher um imóvel, ou o imóvel que a gente está morando, né? Isso também serve para quem está morando já. Né? São dicas que tu pode estar movimentando dentro da tua casa. Então, assim, a casa que a gente está hoje, talvez não é a casa dos nossos sonhos. Não é o apartamento dos nossos sonhos, não é o lar dos nossos sonhos. Né? Talvez não seja. Talvez o meu sonho esteja em outro lugar, esteja num outro apartamento. Né? De repente eu tenho uma casa hoje com um jardim, mas eu não gosto de jardim, eu não gosto de ter que estar cortando grama, tem que estar plantando florzinha, porque a pessoa vai passar na frente e vai ver que não estou com florzinha no meu terreno, que a minha grama está alta. Eu não tenho tempo para isso. Né? Então vamos olhar para um apartamento que tu não tem o jardim, ou daqui a pouco, eu estou no jardim, ou daqui a pouco assim, eu tenho um apartamento, mas eu gostaria muito de ter um pátio, porque eu tenho meus bichinhos, meu cachorrinho, meu gatinho, que adora estar numa grama. Então vamos pensar num imóvel que tenha grama, né? Desde que você também goste, porque tem que cuidar. Né? Um imóvel bem cuidado é um imóvel saudável. Né? Isso eu também já falei em outros vídeos. Né? Então, assim, que nem eu falei antes, existem dois tipos de imóvel, aquele que está em harmonia e aquele que está em desarmonia. Qualquer um dos dois, com a terapia de ambientes, a gente consegue corrigir, consegue transformar ele em benéfico, né? Porque assim, o que compõe a terapia de ambientes? A terapia de ambientes é um quebra-cabeça. Né? São várias pecinhas que você vai montando de um modo que vai se encaixando
e vai harmonizando a casa. Cada uma tem o seu local correto de ser colocado. E aí, quando todas elas estão em harmonia, forma uma imagem, que é o propósito do que se quer, né? Tem gente até que emoldura, né, e pendura na parede lá, como seu troféu, né? Depende do número de peças. Ui, consegui, né? 5.000 peças num quebra-cabeça. Bota paciência, né? Então, assim, coisas que são tangíveis, que a gente consegue ver, mas não estão ao nosso alcance, né? Quando a gente está procurando uma casa para alugar ou para construir, né, enfim, o nosso futuro lar, ou para alugar, a posição que tem disponível, onde ele está, a gente vai olhar o bairro, vai olhar a cidade, né? Se é uma rua tranquila, se é uma rua muito movimentada, né? Isso tudo está ao nosso alcance. Tu tem como escolher, né? A posição que ele está na rua seria de esquina, seria de meio de quadra. Isso tudo está ao alcance. A gente consegue visualizar e escolher, né? Se a casa te agrada, eu quero uma casa com telhadinho, todo bonitinho, me agrada, né? Ou não, eu quero uma casa que eles chamam de caixinha de fósforo, né? Aquelas com platibanda, que é o fechamento de alvenaria em volta do telhado, né? As casas mais quadradinhas. Então isso também tá ao teu alcance, é tangível, tu consegue, essa casa me agrada, esta casa não me agrada, né? Então tem como a gente tá escolhendo esse tipo de coisa, né? O que tem no entorno da casa? Né? São coisas positivas, benéficas, tipo um mercado, uma padaria, uma farmácia, coisas que te servem, que são serviços de necessidades que vão estar te atendendo nas tuas necessidades, que vão estar ali próximas, né, ao teu alcance. Isso também dá para a gente estar avaliando, né? Ou de repente, próximo do teu imóvel tem coisas que não são tão benéficas assim, que na realidade são justamente o contrário, são maléficas, né? Que é um cemitério, que é redes de alta tensão, esgoto a céu aberto, né? Em alguns locais existe esgoto a céu aberto, córregos, enfim, que são de água poluída e vão estar ali próximo do teu imóvel, transferindo aquela energia para o teu imóvel. Presídios, né? Outros locais também onde as pessoas têm privação de liberdade, né? São locais que geram uma energia tão grande que interfere no teu imóvel, né? Porque ela tá ali no entorno. Deixa eu ver o que mais eu separei para vocês. Os vizinhos. Vizinhos é uma coisa super importante de você olhar. Porque ele vai estar ali, imediatamente do seu lado. Ou no seu lado tigre, ou no seu lado dragão, né? E influenciando a sua casa. Se é uma casa do mesmo porte, é uma energia que ela está emanando. Se é um prédio, é outra energia que ele está emanando. Ele interfere no fluxo de energia, interfere na insolação, na ventilação. Né? Então, o que tem dos lados, atrás da sua casa também, como é o vizinho dos fundos, isso tudo está interferindo na relação da casa com a rua, na relação da casa com o entorno. Né? E isso gera um tipo de energia positiva ou negativa. Aí depende de como é esse entorno, se ele é um entorno positivo ou negativo. Tá? Mas tudo isso é possível ser tratado. Esse tipo de interferência que o entorno causa é tratável. Né? A gente consegue analisar, diagnosticar e tratar da melhor maneira possível para isso não interferir na vida de quem está ali. Né? Outra coisa que é possível estar acompanhando quando tu vai visitar um imóvel é o tamanho dele. Né? Se ele cabe na tua necessidade. Né? O tamanho dos quartos, isso é super importante de estar olhando. Né? De repente você está olhando uma casa de 2 quartos, tá? E você tem 2 filhos. Esses 2 filhos cabem nesses 2 quartos ou vão ficar amontoados? Se eles ficarem amontoados, a energia não vai fluir, vai ficar estagnada ali, porque o Ti vai entrar e não vai conseguir se movimentar. Daqui a pouquinho eu já vou contar para vocês o que é Ti. Mas
isso interfere na circulação de energia, no fluxo de energia da casa. Tá? E aí o fluxo de energia influi se ela vai te causar bem-estar, mal-estar, né? Porque, como eu falei antes, a casa em harmonia, ela é aquela casa que te traz conforto, te traz bem-estar, é aquelas casas que tu chega e tu não tem vontade de sair, né? Ou que as pessoas chegam na tua casa e dizem, nossa, que maravilha de estar aqui, eu não tenho vontade de ir embora. Coisa boa, né? E ao contrário também, as casas que estão em desarmonia é aquela que você chega e não vê a hora de ir embora. Já me aconteceu de ir em restaurante que tu não vê a hora de ir embora. Porque é tanta gente amontoada, as mesas são tão próximas e a gente falando alto e dá eco, que tu não vê a hora de ir embora, tu não consegue conversar com quem tá na mesma mesa. Não tem um fluxo agradável de energia, né? Então isso tudo a gente tem que estar observando. Tá? Outra coisa que é muito importante, claro, e eu acho que a maioria das pessoas já olha, né? Se o valor da prestação ou o valor do aluguel cabe no orçamento. Por que que isso é tão importante? Porque o momento que ele não cabe ou que ele fica apertado, que tem alguma intercorrência aí no meio do caminho e aquilo fica apertado, gera um desequilíbrio financeiro dentro da família. E quando esse desequilíbrio financeiro acontece, ele gera briga, ele gera desentendimento, ele gera discussão, e aí desanda tudo, né? Então, isso é muito importante de estar olhando. E aquilo que a gente não vê, mas que está acontecendo na casa também, né? Que nem eu falei antes, o fluxo de energia, né? Quando você entra na casa, você consegue circular por todos os ambientes de um modo tranquilo, né? Você tem os ambientes, todos eles são iluminados. Onde o ambiente é iluminado, o Ti se torna presente. O Ti é aquela energia positiva, né? Quando o ambiente é muito atravancado de coisa, tem que estar desviando para chegar nos lugares e para chegar no outro ambiente, tem que estar desviando daqui, desviando dali. Isso atravanca a energia e gera uma energia chá, né? Então, dentro do ambiente, como eu falei antes, a gente tem energia positiva e energia negativa. Isso é em tudo, né? O equilíbrio, yin e yang, a gente tem energia positiva e energia negativa. Para tudo existe um equilíbrio. Tá? No Feng Shui, a energia positiva a gente chama de energia Qi. Né? E quanto mais ela circular pelo ambiente, mais ela estiver permeando, né? Como eu falei antes, quanto mais iluminado for o ambiente, mais ventilado for o ambiente, mais tem dessa energia Qi, né? Porque ela vai circular tranquilamente por todos os ambientes, né? Vai permear por todos os ambientes. E aí gera aquela sensação de ambiente saudável, de ambiente que é um bem-estar, né? Que te proporciona um bem-estar. Né? Aquela coisa que eu falei, que as pessoas chegam na sua casa e elas não querem mais ir embora, porque está muito agradável ali. O som é agradável, não é um lugar muito barulhento, né? É um lugar tranquilo. Você sente que está em equilíbrio, né? E isso se reflete na gente. Né? Agora, por outro lado, quando é tudo muito atravancado, né? Móveis muito grandes, móveis são desproporcionais com o ambiente. Isso acontece quando a gente se muda muito, né? Às vezes um móvel não cabe, fica muito grande, fica muito pequeno. Então, quando tu tem móveis muito grandes ou no meio do caminho que tu não consegue ficar passando, isso gera energia chá, que é a energia negativa dentro do Feng Shui. É o modo que a gente chama a energia negativa no Feng Shui, o nome dela é energia chá, que é aquela energia acelerada que te deixa ansioso, né? Que é barulhenta, né? Quando tem muito ruído, né? Que eu falei antes do restaurante. Então, assim, esse tipo de vibração deixa o ambiente pesado, o ambiente denso. Tu não tem vontade de estar nesse ambiente, né? É aquele lugar que tu chega e não vê a hora de ir embora, né? Porque tá muito cansativo, né? Ele tá te incomodando. E aí tu acaba indo embora. Ele não é agradável, né? Então, esse tipo de energia a gente não vê, mas ela está acontecendo ali, né? A posição dos móveis, isso é uma coisa que mesmo na casa que você já mora, você pode estar cuidando, tá? Porque assim, ó, a gente tem que organizar os móveis de um modo que a gente se coloque na posição de controle, né? Que você assim, ó,
com a sua visão periférica, não precisa sentar de frente para a porta, tá? Mas com a visão periférica, você consegue ter noção e controle do que está acontecendo na sua volta, tá? Você já experimentou sentar numa poltrona de costas para a entrada da casa ou para a circulação principal? Sentar de costas para o que está acontecendo? Teu cérebro fica sempre alerta. Aí tu fica assim, deu um barulhinho na porta. Quem era? O que houve? O que está acontecendo atrás de mim? E aí a casa da gente é pra gente estar relaxado, tá renovando a energia. E tu tá lá, com o cérebro ligado, né? Porque tu tem que estar cuidando do que está acontecendo aqui atrás, porque tu não tá vendo o que está aqui atrás. Né? Tem gente, vocês com certeza, se não é o caso de vocês, mas conhece alguém que não gosta de dirigir de noite. É exatamente a mesma coisa. Ai, como assim a mesma coisa? Sim! Por que a pessoa não gosta de dirigir de noite? Porque ela não tem visão, né? Tua visão está limitada ao que aparece ali no farol, né? Nem sempre dá para usar o farol alto, mas tua visão está limitada ao que está ali no farol. E aí, atravessa um animalzinho correndo, um bichinho qualquer, tu te assusta. Aparece alguém no acostamento que tu não tinha visto, tu te assusta, né? E aí tu perde o controle. A mesma coisa é no sofá da tua sala, na cama do teu quarto, né? Se tu não tá numa posição de controle, tu tem esse desconforto. Então isso é uma coisa que dá para estar fazendo hoje já na sua casa, né? Botando controle na sua vida. Se é uma casa nova que você está indo alugar ou comprar, dá pra gente considerar que essa casa é um caderno em branco, né? É uma folha em branco. Você vai escrever a sua história nessa casa. Ela não tem uma memória anterior, né? Ela é como se fosse, de fato, um caderno aberto. Você é o primeiro morador. Você vai escrever a sua história nessa casa. O dia que você for embora, essa história vai estar lá registrada. Que nem eu comentei antes, é a memória das paredes. É mais uma das influências invisíveis que estão acontecendo no nosso imóvel. A gente não vê essa energia, mas ela tá lá, e ela tá sendo registrada nas paredes, nos móveis, né? Os móveis às vezes a gente leva junto, mas a parede a gente não leva junto. E aí essa energia tá lá, essa vibração tá lá, essa memória tá lá. O contrário também acontece, né? Quando a gente aluga ou compra um imóvel que já tinha um morador antes, né? Essa família que morava ali antes, ela gerou uma história, ela gerou um movimento nessa casa, né? Ela já escreveu o seu livro em branco, né? E aí você chega nessa casa. Você vai saber o que aconteceu com aquela família? Não, nem sempre a gente vai saber quem é o morador anterior, o que aconteceu com ele, o que fez ele sair dali, se ele saiu daquela casa porque ele prosperou na vida, né? Ele teve uma promoção no trabalho e vai morar em outra cidade. A gente não sabe se foi isso que aconteceu. Se for, que show! É essa história que você vai estar recebendo, né? Agora, se não foi, se foi um divórcio, se ele ficou doente, né? Se ele teve problema financeiro e precisou se desfazer dessa casa, essa memória toda está registrada lá no livrinho da história, na historinha da casa, né? Nas paredes da casa. Tem como resolver? Tem sim. Dentro da terapia de ambientes, a gente consegue limpar, neutralizar todas essas energias. Claro que a terapia de ambientes não vai, por si só, à distância, movimentar móveis, né? Mas isso tem como orientar, né? A gente orienta como faz, né? É o quebra-cabeça aquele. Monta cada pecinha no seu lugar certo. E aí, melhora a fluidez da energia, né? Tudo isso que eu falei agora serve também para uma sala comercial, para um prédio comercial, para o local onde você vai botar o seu negócio, né?
Se essa sala, por exemplo, é muito grande para o seu negócio, o que acontece? Fica espaço ocioso, né? Fica espaço na sala sobrando, ou você acaba botando alguma coisinha lá, uma plantinha, um móvelzinho, para encher aquele espaço, né? E aí cria um negócio parado. Fica um troço parado lá que não serve para nada. Tá lá só para encher aquele espaço que você colocou lá porque não tinha nada para botar lá, né? E aí fica aquele negócio no meio do caminho, uma energia parada lá, que não serve para nada, era só para não deixar um buraco. A planta ainda ajuda, né? Pelo menos ela renova a energia do ambiente. Mas se for outro móvel, não, ele vai sentir que ele tá lá por nada, ele tá lá só para atravancar, para ficar parado, para estagnar aquela energia, né? O mesmo é o contrário. Se o ambiente é muito pequeno para o tamanho da sua empresa e fica aquele montoeira de gente tentando trabalhar lá dentro, a energia também não vai fluir. Ela vai ficar emperrando nas pessoas, também vai ficar parada. Então, o tamanho do imóvel é muito importante com o tamanho da sua empresa, né? Onde fica o banheiro dessa sala comercial? Se ele ficar na área do sucesso, esquece que você vai ter reconhecimento no seu trabalho. Se ele ficar na área da prosperidade, esquece que a sua vida vai prosperar, que o seu negócio vai dar certo. Não tem prosperidade financeira. Entra o dinheiro? Entra. Mas ele vai pelo ralo. Do mesmo jeito que ele entra. Se tiver na área do relacionamento, não vai ter relacionamento com o seu colaborador, não vai ter relacionamento com o seu fornecedor, não vai ter relacionamento com os seus clientes. Tudo por água abaixo, tudo ralo abaixo. O banheiro é um dreno de energia. Ai, como é que eu faço isso? Não quero que o meu banheiro fique no sucesso, na prosperidade, no relacionamento. Nem na saúde, né? Vamos deixar fora da saúde também. Ativando corretamente o baguá. O baguá é um octógono, tá? Que ativa a energia do Feng Shui, né? Ele tem áreas, 9 áreas, que são relacionadas com a nossa área da vida. Tá? Então, posicionando ele de modo correto, e aqui não é um copy-cole, posicionando ele de modo correto, a gente vai estar ativando a energia certa no banheiro. Vai estar fazendo com que a energia, mesmo do banheiro, que é o maior de todos os drenos de energia, esteja benéfica para o seu negócio, né? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? A gente também não tem como saber o que tinha antes. Às vezes até quando é um negócio, tu até consegue saber o que tinha antes, né? Sabe aqueles lugares que nada dá certo? Aposto que na sua cidade tem também. Aquela sala comercial que todo mundo olha, abriu um negócio novo. Não vai durar. Meio ano, um ano, mais ou menos o tempo aí das energias estarem atuando a nível físico, né? No seu negócio. Ah, mas meu negócio é muito estruturado. Comigo não vai acontecer. Aposto que na sua cidade tem também esse tipo de imóvel que não prospera. Tudo que abre lá quebra, tem falência, né? Por quê? Porque o anterior também aconteceu. Eu lembro quando eu era pequena, tinha um estabelecimento aqui na cidade. Nossa, ele super bombava. E de repente ele começou a cair, a cair, a cair, a cair e entrou em falência. Nesse prédio, todas as empresas que se estabeleceram depois disso, nenhuma durou. E é um prédio maravilhoso, muito bem localizado, mas nenhuma empresa durou depois daquilo. Era uma empresa de grande porte, né? Um fluxo enorme de pessoas, um monte de pessoas vibrando naquela coisa de vai quebrar, vai falir, vai à falência, né?
E isso tudo ficou registrado. Aí o imóvel hoje está abandonado, está descuidado, né? Ninguém mais dá manutenção, porque ninguém se interessa por alugar, porque ele tem toda uma memória, né? E aí, que nem eu comentei, dentro da terapia de ambientes, a gente consegue fazer a ativação do baguá, as correções dentro da casa, né? A movimentação da energia Ti, a movimentação da energia Chá, a eliminação delas, né? E trazer para o lar de cada um, ou para o negócio de cada um, a prosperidade, o reconhecimento, o equilíbrio, a harmonia, os relacionamentos felizes, né? A prosperidade financeira, a possibilidade de novos ganhos, né? Coisas boas, inesperadas. Né? Isso tudo a gente consegue trazer, porque a gente vai estar movimentando, neutralizando tudo aquilo que faz mal para o seu negócio, faz mal para a sua casa, deixa ela pesada, deixa ela estagnada. Né? É um quebra-cabeça? É. Mas não é mais fácil quando tu tem um modelinho, a imagem de referência aqui do lado? E daí tu só vai olhando onde é a pecinha, onde a pecinha vai. Fica muito mais fácil. Fica muito melhor, né? Se não tem a referência, você vai conseguir montar o quebra-cabeça? Vai, né? Tem muito conteúdo por aí que você vai conseguir. Pega uma pincelada aqui, pega uma pinceladinha ali e vai montando. Vai conseguir montar? Vai. Quanto tempo vai demorar? Você tem esse tempo? O teu imóvel tem esse tempo? A tua felicidade tem esse tempo? Gente, essa live faz parte de uma série de lives onde eu vou estar trazendo consciência e conhecimento para vocês sobre a terapia de ambientes, sobre o Feng Shui, sobre a metafísica da casa, sobre a cromoterapia, N coisas que compõem a terapia de ambientes, né? Porque, como eu falei antes, o propósito aqui é trazer conhecimento para vocês, transformarem as suas casas e com isso está atraindo prosperidade, sucesso, equilíbrio, harmonia e tudo de mais gostoso que tem nessa vida. Gente, agradeço muito a companhia de vocês nesta noite. A gente se vê amanhã com mais uma live desta série de lives que eu tô fazendo. Para quem quiser ver que não assistiu toda ela, vai ficar gravado lá no canal do YouTube, é Roberta Rossi Ambientes que Curam. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like lá para mim, tá? Um grande abraço para todos, um beijo de luz, muitos abraços de luz. Até o próximo vídeo. Não.